Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. O referencial da palavra está lá em Tiago, capítulo número 1, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Neste capítulo, Tiago, servo de Deus, apóstolo, ungido, e andou com Cristo, ele começa a escrever as 12 tribos de Israel. Ora, o evangelho ele foi pregado para Israel. Israel não aceita o evangelho e Jesus Cristo ele prega para a samaritana, prega para a grega e prega ali para o romano, prega para 3 nações diferentes. Mas o evangelho original era para ser pregado simplesmente para Israel. Mas alcança os ímpios, aqueles que não tinham a promessa de Deus sobre as suas vidas. E o apóstolo Tiago, ele vai falar até mesmo do andamento das despesas da igreja, a saúde do ministério. O apóstolo Tiago, ele está escrevendo a sacerdote, aos irmãos. Ele fala para que esses irmãos venham a ter grande gozo, alegria, para não cair nas tentações do mundo, para não distorcer ou desvirtuar a palavra de Deus, aquilo que Cristo ensinou. Amado, se nós somos provados, a nossa prova, a prova da nossa fé, tem que operar a paciência. Eu lembro do começo no Evangelho, aonde eu estava perdendo a perna numa cirurgia dentro do hospital, onde 3 médicos falam para mim assim, olha, nós vamos ter que arrancar a sua perna porque a hemorragia não está cessando. E aí eu só conhecia uma mulher que pregava o evangelho. Toda vez que eu passava na rua, ela falava assim, meu filho, Deus tem um propósito na sua vida. E o nome dela era Dona Joana. E lá no hospital, quando estavam para arrancar a perna, quando estavam já com a mesa de cirurgia preparada, eu falei assim, Deus da Dona Joana, porque eu não sabia que Deus da Dona Joana era o Deus vivo, todo-poderoso. Eu não sabia que ela ali já tinha Cristo em seu coração. E eu falei, Deus da Dona Joana, se o Senhor me deixar a perna, eu prometo que vou te buscar. Amado, ali entrou os médicos, quando eles olharam minha perna, falaram, não, mas se é sua hemorragia... Aí um dos médicos ainda falou assim, não, mas nós temos que arrancar a perna. Aos outros 2, rapaz, isso aqui é um conselho. Não tem como arrancar a perna, vamos esperar ver se a cor dele volta. Se a perna não dá ali uma grenguena, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí a gente pega e decide. Mas nós temos que adiar essa cirurgia. E eles adiaram essa cirurgia. E ali, amado, eu entendi que Deus era comigo. Depois gerou até uma certa dúvida, para saber se era Deus ou não, se estava falando comigo, se estava me ajudando. Então eu tive que ter paciência, porque o apóstolo Tiago fala, porém tenha paciência. Eu tive que ter paciência para aprender as coisas de Deus, para aprender a sua obra, para aprender a perfeição do Evangelho. Amado, isso durou anos. Não adianta a gente ficar agoniados, desesperados, porque as coisas de Deus virá com o tempo. Olha o que diz Salomão. Há tempo e modo para cada coisa. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo, amado, em nome de Jesus, de morte e tempo de vida. Então há tempo para todas as coisas. O amor de Deus ele é perfeito, mas ele nos trata como vaso. Naquele primeiro momento, eu pensei que eu ia perder a perna. Depois fiz 7 operações no Sara Kubitschek, ali, e hoje eu ando quase com perfeição. Amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus, ele não nos deixa faltar nada. Mas nós temos que ter paciência. Paciência da obra de Deus. Paciência com as coisas de Deus. Paciência no administrar o povo. Se algum de vós tem falta de sabedoria, amado, para entender essas coisas, coloca o teu joelho no chão, peça a Deus,
Porque Deus, ele dá a todos sabedoria, e ele dá liberalmente, mas ele dá, amado, para aqueles que buscam. Ele não dá para quem não busca. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amado, nós temos que reverenciar, lançar o nosso rosto em terra, dobrar o nosso joelho cansado e pedir a Deus com toda veemência do nosso coração e com toda a fé que Ele nos deu. E assim nos será dado, conforme até mesmo o livro de João, capítulo 15, onde fala que qualquer coisa que pedir ao Pai, isso vos será feito. Mas a paciência, ela tem que estar em nosso coração. Deus, ele é fiel, ele é justo. Ora, a paciência, amado, ela gera a perfeição. Ela é a prova da nossa fé. Então nós temos que ter paciência na obra de Deus, para que essa obra de Deus venha se aperfeiçoar a cada dia nas nossas próprias vidas, subjugando a nós mesmos e não aos outros. Tem pessoas que gostam de subjugar pessoas. Ei, subjugue-se a si mesmo. Seja perfeito e completo em amor, sem faltar coisa alguma no teu ser, pelo poder do nome de Jesus. E se algum de vós, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não tem essa paciência, peça a Deus, peça com fé, que Ele vai te dar. Sem dúvida, não duvida daquilo que está pedindo. Tem pessoas que pedem uma coisa hoje, amanhã já não sabe o que pediu. Amado, fé é uma certeza de algo que se espera. A convicção de um fato que não se vê. Por fé, tudo é possível ao que crê. Então, amado, é na autoridade do nome de Jesus que eu falo essas coisas, porque a dúvida é semelhante a uma onda de mar, que é lançada pelo vento, e é lançada de uma parte para outra, ou seja, é o vento que está comandando, e a circunstância da vida não pode comandar as nossas vidas. Nós temos que ter fé que Deus vai mudar a nossa vida, nós temos que ter fé que Deus vai transformar o nosso lar, nós temos que ter fé que um filho vai sair das drogas, nós temos que ter fé que um parente vai ser curado. Ora, a fé é uma certeza. Não pense que tal homem que não tenha fé receberá de Deus alguma coisa. Amado, quem não tem fé não recebe de Deus nada. A fé é um dom. Peça a Deus, Ele dá liberalmente. Fé é uma certeza. Eu tenho que ter certeza do que eu quero. Eu tenho que ter convicção do que eu peço, para que me seja feito conforme a minha fé. Tem gente que pensa que fé é crer. Ei, fé não é crer, porque crer é acreditar que Deus existe, que o reino de Satanás se movimenta. Amém? Isso é crer. Agora, fé não. Fé é trazer do reino a existência de algo que não existe. Então, eu só vou ter fé quando eu estiver no joelho pedindo alguma coisa a Deus. O homem de coração dobre, ou seja, que tem dois pensamentos, que costeia entre dois pensamentos, que oscila naquilo que pensa, é inconstante. A mulher que oscila entre dois pensamentos é inconstante em todos os seus caminhos. Tem pessoas que entram num relacionamento e daqui a pouco já pensam em outra pessoa. Cuidado, não é assim. Uma coisa é os seus desejos, os seus desvaios, mas isso deve ser acertado entre o casal. Outra coisa é sair fazendo qualquer coisa e de qualquer jeito. Amado, glorie-se no Senhor Jesus, porque senão você vai ser abatido na sua exaltação. Tem pessoas que são exaltadas, agoniadas. Olha o que a Bíblia fala: tenha domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. O rico, amado, em seu ali abatimento, porque ele passará e a erva do campo não passará. Tem gente que pega muito dinheiro, explicando aí esse versículo 10 de Tiago 1, pega muito dinheiro, mas é abatido pela sua soberba. É abatido porque não sabe, amado, até mesmo administrar aquilo que veio de Deus. Ora, Nabucodonosor, um rei, ele olha para os jardins da Babilônia, para os jardins suspensos da Babilônia, e ele fala: tudo isso eu construí
pelas minhas mãos. Aí Deus fala, tolo, né? E ali ele é castigado, porque ele não reconheceu a força de Deus sobre os seus bens. Tem gente que pensa, amada, que prospera simplesmente porque é inteligente. E eu quero te dar um recado. Você está prosperando porque Deus está te deixando prosperar. Porque no dia que Ele quiser te abater, seja inteligente, sábio, cheio de entendimento, grande pastor, Ele vai te abater pela soberba. Porque, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o sal da terra tem que salgar. E o sol tem que queimar. Ou seja, cada um faz a sua função. Você não pode perder o gosto e nem pode deixar de clarear a mente das pessoas. A erva, amado, do campo, a flor vai cair um dia. A sua formosura e a sua aparência e o seu aspecto vai perecer. Então tem gente que pensa que vive num reinado, principalmente os políticos do Brasil. Eles pensam que são reis eternos. E eu digo, vão ser abatidos. Eu digo, a força de Deus vai abater os políticos soberbos do Brasil, os políticos ladrão do Brasil. A força de Deus vai abater os ministros do STF, vai abater todos os ministros de justiça que existe sobre o Brasil. Vai abater os juízes soberbos, vai abater todo o corvil e toda pessoa vil deste país. Vai abater a presidência da República, a sua soberba, seja lá quem for. Vai abater quem tiver soberbo, os prefeitos, os governadores, os administradores de ali cidades, vai abater. Vai abater todo ladrão e todo corrupto. Já há o processo de Deus sobre a nação brasileira. Amado, quem faz esses moveres são Deus. Quem instiga o povo é Deus. Então, bem-aventurado o homem, amado, que sofre essas tentações, porque ele também vai ver a vitória no Evangelho. Porque quando for provado, ele receberá a coroa da vida. Ora, eu fui provado aí durante 25 anos no Evangelho. Hoje eu vejo Deus Todo-Poderoso fazendo prodígios e maravilhas sobre a minha vida. O Senhor, amado, Ele tem prometido aos que Ele ama que Ele permaneceria junto até a consumação dos tempos. Olha o que Jesus fala. Eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. O Espírito do Senhor habita em nós. Ninguém sendo tentado, amado, diga de Deus, eu sou tentado. Não. A sua concupiscência carnal, o seu jeito de ser, busca o mal. Porque todo homem tem que ter domínio próprio. Porque Deus, amado, não tenta ninguém com o mal. Pessoas que vão para o mal, que vão para a noitada, que vão para as drogas, que vão para a bebedeira, é porque não tem domínio próprio. E se não tem domínio próprio, vão sofrer as consequências. Então, todo homem tem que ter domínio próprio. Os vícios só chegam num determinado estágio porque alguém começou. Agora, se você está com dificuldade de sair e Satanás já te amarrou, procure o sacerdote, ele te imporá as mãos, passe pela administração séria de gabinete e eu te garanto que tudo vai se estabelecer. Mas cada um, amado, é tentado quando atraído e engoldado por sua própria concupiscência carnal. Alguém me chama para eu ir para a noitada e eu simplesmente digo, estou indo. Mas eu não estou medindo as consequências, porque essa noitada pode me gerar outra noitada, daqui a pouco me gera os vícios, daqui a pouco me gera ali uma insatisfação, uma depressão, uma opressão, porque eu nunca vou alcançar os meus intentos. Sabedoria é ter domínio sobre essas coisas. Eu não estou falando que você não deva ir, amém? Mas eu estou falando para você ter cuidado em que roda de escarnecedores você está sentando. Havendo a concupiscência carnal, amado, concebida no seu coração, quando você começa a gerar no seu coração o desejo de fazer coisas erradas, aí, amado, já há a situação e há o apontamento do pecado, porque você vai pecar porque você conhece a verdade. E conhecendo a verdade, você está indo contra a palavra de Deus. E aí você vai sendo consumido. E esse pecado vai te gerando morte. Porque Satanás, ele vai preparando a tua morte. Pessoas que andam de forma errada preparam a sua morte
mais rápida, aceleram a sua vida na terra. Muitas pessoas jovens já morreram por causa dos vícios, porque não tiveram domínio próprio, não tiveram a boa criação. Provérbios fala: ensina o teu filho pelos caminhos que deve andar, para que este não pereça. Desde cedo não retenha a vara. Não é bater, mas doutrinar, conversar, orientar, direcionar. Então toda boa dádiva na vida de um filho vem dos pais. E todo dom perfeito é ensinado ali do alto, porque dom é dom de Deus. Quando Deus vê o pai dando uma boa criação para o filho, Deus automaticamente acha desse pai ali uma excelência e Deus começa a capacitar esse filho para que dê gosto ou bom gosto aos pais. Então, descendo, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus a essa terra, o Senhor das luzes a essa terra, quem não encontra nele morada e não busca a mudança, amada, vai ser invadido pelas sombras, pelas variações do pecado. Então, segundo a boa vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, porque a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo número 4, verso de número 12 em diante, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos, para separar as juntas das medulas. Para que fôssemos, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como primícias. É por isso que Ele nos ensina essas coisas. Nós somos criaturas que buscamos a vontade de Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para se transformar em filhos de Deus, através do batismo, da consciência cristã, da palavra de Deus, da doutrinação do Evangelho. Porque essa doutrinação que eu falo não é para andar como religioso, mas para andar como sábios, como os inteligentes, como pessoas que têm discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento, muitas coisas, amado, em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, servos desta igreja e outros ouvintes, todos os homens, seja pronto para ouvir. Ouça o seu pastor, ouça o conselho, põe em prática aquilo que é falado, seja tardio no falar, seja tardio no julgar, porque o objetivo da igreja é te ajudar. Seja tardio ao se irar, pare de se irar com pouca coisa. Porque a ira do homem, ou a sua ira, vai te levar à ruína. Não opera a justiça de Deus. Pessoas que não dão ouvido ao conselho, não vai ver a justiça de Deus, não vai ver o operar de Deus, não vai ver aquilo que Deus nos promete. Por isso, amado, você tem que rejeitar toda a imundícia, toda a malícia, e ser, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, supra mencionada a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abandonando aí, amado, toda a malícia do seu coração. A palavra tem que entrar em vós, tem que enxergar em você a mudança, ela tem que ser enxertada no seu coração, ao qual pode salvar a tua alma lá no final. A palavra de Deus, amado, quando você dá ali o devido respeito a ela, ela vai te gerar também a salvação. Seja cumpridor, amado, da palavra. Ouça a palavra, põe em prática, segue em paz e seja tu chamado de vencedor. Não somente ouvinte. Tem pessoas que ouvem essa pregação aqui e não ouvem ela novamente para entender o mistério que há nela. São enganados pelo mundo, são enganados por Satanás, principados e potestades, e estão enganando a vós mesmos, porque não perseveram naquilo que ouvem. Porque, amado, se alguém é ouvinte da palavra e não se compromete com ela, e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, dá uma voltinha e não sabe mais nem como é seu rosto. Não lembra de nada. Porque se contempla a si mesmo, amado, vai e logo esquece de como ele era. Tem pessoas que não sabem nem como é o rosto dela. Misericórdia. Aleluias. Então aquele, porém, que atenta bem para a lei, para a palavra,
para a perfeição daquilo que é dado com liberdade, e nisso persevera, não sendo só ouvinte, mas sendo praticante, não sendo esquecedor, mas sendo aquele que lembra do que é falado, e fazedor da obra, para que se cumpra Mateus 20, este tal será chamado de bem-aventurado, bem-sucedido, bendito do Senhor e grande sobre a terra. Oh, aleluias! A graça e a paz, meus amados, graça e paz em nome de Jesus.